Olá, sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura e hoje eu tenho aqui duas convidadas para a gente falar sobre literatura, sobre o mundo dos livros. Eu estou com a Ariane Teodoro e com a Francine Segawa. A Ariane, vou apresentar um pouquinho, depois eu apresento a Fran, mas é claro que é só uma apresentação rápida, porque depois elas comentam mais sobre a trajetória delas, né? Vou pegar minha colinha. A Ariane, ela já esteve aqui, mas bem no comecinho do podcast do Porquê Cultura, né? A gente está chegando quase já edição 50 aqui. Mas a Ariane é tradutora, intérprete, professora de idiomas, amante dos livros, ela é mediadora do clube de leitura da Nobel e é também parte, né, ela é uma integrante do Movimento Negro Unificado de Sorocaba. Ela é idealizadora da página Ari_Entre Linhas. E eu vou falar aqui da Fran, ela é técnica de programação na área de literatura do SESC e possibilita que autores, autoras entrem aí fazendo os seus lançamentos no SESC Sorocaba, que é uma unidade muito grande e que abriga aí muita arte e cultura. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre um livro que vai ser lançado, que é Conheça-nos, Mulheres Negras na Vivência e Influência Sorocabana. E tem muito a ver com escrevivência. Obrigada, Ari, por você estar participando. Obrigada, Fran. Obrigada a você pelo convite. Eu fico feliz. Obrigada mesmo por vocês terem aceitado esse convite, para a gente vir dialogar um pouquinho sobre esse mundo dos livros. E aí eu queria começar falando já do data, horário do lançamento desse livro aqui, que é uma obra coletiva, né, Ari? Isso, é uma obra coletiva, né? São 20 autoras ao todo. E ele foi parte de um curso promovido pelo SESC, idealizado pela Fran, a ideia foi da Fran, onde a gente estudou um pouco sobre literatura negra e também conhecemos algumas mulheres da cidade de Sorocaba. Então, foram 10 aulas e durante essas 10 aulas, as 20 alunas puderam conhecer autoras do Brasil inteiro. Então, a gente trabalhou bastante com o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né, que é a escrita coletiva. Então, a Conceição, ela fala que quando ela escreve, quando ela fala sobre uma dor dela, por ser uma mulher negra, sobre a opressão que ela sofre, ela não está falando só dela, né, mas ela está falando de toda uma comunidade. E aí, durante o curso, nós também convidamos algumas mulheres importantes da cidade para as meninas conhecerem. Então, a gente teve a Tara, né, foi convidada. Tara Wells. A Tara Wells, né, foi lá, contou a história dela, todo mundo chorou, foi super bacana. A gente também teve a Maria Tereza, a Lourdes Liege, foram 6 convidadas ao todo. E também a gente teve a presença da Eliane Marques, que é a escritora do Sul. Ela fez uma fala no SESC, né, não foi dentro do curso, mas fez parte também para as meninas poderem ter um pouco mais de conteúdo para pensar um pouco sobre o que elas iriam escrever. Então, a ideia inicial é que fossem escritas biografias das mulheres de Sorocaba. E não apenas daquelas que foram convidadas, mas de mulheres também que aí estão na luta e são sorocabanas ou atuam em Sorocaba, né? Então, a gente também escreveu sobre a Rayane, que é uma jovem, ela é do COMPIR, da Igualdade Racial, da OAB. Então, uma mulher super jovem, negra. Então, ela também está aqui no livro. E foi um processo bem coletivo mesmo, bem gostoso. Foi um processo, assim, por exemplo, de ter a Lourdes Liege lá e alguém escrever uma biografia sobre ela? Exatamente. Então, as mulheres, elas aqui, cada capítulo é uma mulher que participou do curso e que escreveu sobre outra. Exatamente. Então, teve essa troca de histórias, de experiências. E a Lourdes é legal porque a Lourdes foi aluna e também foi convidada. Legal. Então, ela escreveu também, ela escreveu alguns poemas que ela já tinha autorais aqui e uma outra colega do curso escreveu sobre ela. Interessante, né, esse olhar, assim, de uma história, de ver sua história e também de me identificar com ela, né? Sim, é bem interessante. Uma das chaves do livro é a ancestralidade, né? Então, eu acho que esse jogo, né, de ouvir um relato, contar um relato, ele vai muito nesse tecer da vida das pessoas, né? De uma pessoa se reconhecendo na outra e reconhecendo a história da vida dos seus familiares e dos seus antepassados e das suas pessoas do bairro, né? Que tem uma história bonita aqui, né? Em A Rosa, né? Isso! Que é uma liderança, né? Do movimento negro aqui, que nunca teve sua história contada e que era vizinha, né? De uma aluna do curso.
é da Ivanilde. Ivanilde, que está pesquisando a história do Clube 28. E aí ela resgata o que ela consegue da história dela, né, da Inha Rosa, que não tem registro, assim, ela encontrou pouquíssimas coisas em material histórico. E contou muito desse dia a dia de ver ela na rua, de como ela começa, né, o processo dela. Então, eu acho que ficou muito interessante, assim, porque você acaba percebendo que, apesar dessas vidas não terem se encontrado muitas vezes antes, elas têm muitas vivências em comum, né? E aí vai justamente para a ideia de escrevivência, né? De que a sua história também é a história de outra pessoa. Tem também a Drica Martins, da CUFA. Tem a Neia, né? Tem a Neia Mira, que tem um trabalho muito importante de luta, né? Contra a violência contra a mulher. Tem a Regina. A Regina Cardoso. A Regina também, né? Que tem um trabalho na área de saúde, e a Manu Barros como convidada, como uma pessoa da cidade, que é uma mulher branca, mas que tem uma forte atuação na luta antirracista. Ela entrou como convidada nas palestras, né, nos bate-papos que a gente promoveu para o curso, assim. Eu acho que isso é legal comentar, né, porque quando a gente abriu as inscrições para o curso, as inscrições eram livres. Né? Então, a gente teve até mais pessoas do que a gente esperava que tivesse. A procura foi grande. A procura foi grande. E o meu medo inicial, né? A gente compartilhou bastante sobre isso. Era que só viessem mulheres brancas para o curso. E foi muito bacana, porque foi realmente um mix. Né? Então, foi metade mulheres negras e metade mulheres brancas. E o que eu quis fortalecer é que a luta antirracista ela é uma luta de todos, né? Então, ela não é só uma luta das pessoas negras. E fazer com que essas pessoas brancas, essas mulheres brancas, se sentissem também acolhidas e sem medo de produzir ou de falar, né? Porque gera essa insegurança. Mas será que eu... Aí vem aquela conversa do lugar de fala, né? Será que eu posso falar isso? Então, trazer a Manu também para falar sobre a luta antirracista, como uma mulher que participou aí e que atua também, né, na defesa das mulheres que sofrem agressão, na defesa das mulheres como um todo, acho que foi muito importante trazer essa visão. E a Manu, ela trouxe essa visão dela de pessoa privilegiada e como ela usa esse privilégio para combater o racismo. Então, acho que foi muito bacana e realmente entrelaçou, assim, as conversas. Que legal. E essas conversas, assim, que passam por muitas dores, né? Que a Conceição Evaristo trata da escrevivência, desses recortes também, dessas explorações sofridas pelas mulheres, né? E eu acho que é importante para dar unificar e fortificar mesmo esse movimento, as mulheres juntas, né? Questão de você... Não sei se é empoderamento a palavra, mas de você falar assim, não, eu posso, eu sou capaz, assim, de ser uma autora. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque a gente tem escritoras e não escritoras também. Sim. Então, aqui a gente tem mulheres que já publicou escrevem... né? Você tem um capítulo em um livro, né? Sim. Então, sim. Pode ser considerada uma escritora. Pode, eu falei já pra elas. Quando chegou o livro, eu mandei uma foto e falei, agora você é escritora. Eu vou dar o serviço para eu não esquecer. Isso, o dia, o horário. O lançamento do livro, né, o Biografias Negras de Sorocaba, ele vai ser um sarau, acontece no dia 22, é uma sexta-feira, das 19 às 21, lá na Convivência do Sesc, é gratuito, só chegar. E a gente vai ter a presença de convidadas, a gente vai ter a Mel Duarte, pedi para ele contar um pouquinho quem é a Mel, que é uma convidada, uma slammer de São Paulo, uma poeta. Tem também 2 poetas aqui do Slam 015, a Saba e a Thay Oliveira. Quem está produzindo sarau, e também vai estar ali na ponte, na mediação, é a Ari. Então, a gente espera vocês lá, dia 22, sexta-feira. Muito bom. A Mel Duarte, ela tem mais de 10 anos já aí na poesia. Ela também tem uma obra coletiva sobre mulheres negras. Então, acho que isso conversou bastante com o que a gente produziu durante o ano. Exatamente. Eu quis trazer, né, junto aí com as meninas, e isso também foi muito ideia da Fran, de mostrar algumas possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente fala de ancestralidade, muitas pessoas têm, ancestralidade é minha família, e não necessariamente é a sua família, né? É o que a gente falou da Conceição Evaristo agora. Então, quando a Conceição Evaristo escreve sobre a opressão que as mulheres negras sofrem, ela está falando de todo mundo. Então, quando eu falo de ancestralidade, eu estou falando da minha conexão com vocês também. Não necessariamente a minha conexão apenas com a minha família, né? E a Mel, ela também produz nesse sentido,
né? De criar essas vivências entre as mulheres dentro do Islã, dentro da poesia periférica e dentro da poesia. Legal. Então, ela tem poesias muito voltadas para o resgate da ancestralidade, para o resgate do autoconhecimento também. Então, também é cantora, produtora, maravilhosa, uma entidade, assim. Tô até pensando ela vai fazer uma aqui. abertura? Como que vai ser a dinâmica daí no dia? Então, a gente vai ser lá na comedoria, que é muito legal. Isso. Sim. Porque ficam as mesas, o público fica à vontade, um espaço bem gostoso. A ideia é a gente ter um bate-papo com ela sobre essa produção também que ela faz, né? Que ela fez, que ela organizou de mulheres negras. E o que é importante a gente ressaltar de homenagear as mulheres em vida. Né? Então, aqui, a maior parte das pessoas ainda estão em vida. A gente tem a tia Alice, que é tia da Francine, que é uma integrante do curso, que tem 90 anos. E ela participa dos cafés com memória que a gente faz, de conversa, tá lá, ativa. Né? Então, importante falar da presença dela ainda, né, em vida. Importante a gente contar a história das mulheres, da Regina, que tá na luta aí. Sim. Na saúde, Na né? saúde há tempos, né? E a gente vai ter uma conversa sobre isso, sobre essa importância. E algumas intervenções do Islã 015, com a Sabá e a Tainara. Elas já receberam material de antemão, então elas já decoraram algumas coisas. Então, a gente vai ter umas performances bem impactantes. Que legal. Olha, gente, a capa do livro é essa. O livro tá bem legal, tá bem diagramado, gostoso de ler. Então, dá para devorar aí, assim que vai ser entregue lá no... A gente fez uma tiragem como material resultado do curso, né? Entregue para as autoras. Vai ser entregue para as autoras e a gente deve sortear alguns ali no sarau. Ah, que bacana. O PDF fica disponível para o público. A gente coloca no nosso Linktree do Sesc para quem quiser baixar. E também, assim, se alguém quiser o livro, é só falar com a gente, que a gente também dá um jeitinho. Envia, coloca nas nossas redes, né? A ideia é que o material circule. Sim. A gente vai subir no Biblion, que é aquele site, aquela biblioteca pública do estado de São Paulo, que você pode baixar. Então, você pode emprestar o livro lá, a gente vai subir ele assim que for lançado. Né? E também a gente vai distribuir os PDFs, o link, né, para EPUB, para você poder ler o livro. Ele não pode ser comercializado, né, porque ele é resultado de um curso, mas o livro vai estar nas principais bibliotecas, na biblioteca do Sesc, na biblioteca da cidade, na biblioteca da Facens. Então, em vários lugares vocês vão poder acessar o livro. Isso é prático, né? A biblioteca do Sesc mesmo tá Tá fácil, lá aberta. Né? Tem biblioteca no Sesc, gente. É só fazer uma credencial. Não precisa ser sócio, né? Sócio, comerciário. E pode também utilizar na nossa biblioteca. É gratuita. E é um espaço muito gostoso. E esse espaço já de biblioteca... É um conceito moderno já de biblioteca, né? As pessoas vão lá para trabalhar, vão para conversar também. Lógico que num tom respeitoso, lógico, né? Mas é bem dinâmica ali, né? Acontecem também mediações, né? Ali bate-papos, clube de leitura também. Leia Mulheres, né? O Leia Mulheres ocupa o nosso espaço. É uma biblioteca de convivência, né? A gente não trabalha com a ideia de sala de estudo. Então, é uma biblioteca que não é aquela biblioteca silenciosa. Quem quer um silêncio maior, é legal procurar um outro espaço, porque não vai encontrar esse ambiente ali, mas as pessoas estão ali, é permitido conversar, a gente tem atividades ali dentro. É inspirado na ideia de biblioteca viva, né? Que é uma biblioteca de contato com as obras, né? E é legal que a Tatiana Rocha, também a bibliotecária do Sesc, vai fazer também uma leitura de conto. Tá na programação do Sesc, eu não lembro o dia agora. A Tatiana já fica o convite também para quando ela quiser vir aqui falar, né? Das intervenções que ela faz. Mas aí vai ter leitura de conto também. Então, é bem legal Sim, a Tati conduz 2 clubes por mês. Um de livro e um de conto, que é o Contos de Quinta. Depois eu posso dar uma olhadinha aqui na agenda. E ela tá aqui no livro. Ela foi uma das participantes do curso. Que legal. Escreveu também. Eu e a Tati, a gente também gosta de escrever. E acho legal contar, né? Você estava contando das mulheres e da escrita. Eu e a Tati, a gente começou um processo em março, antes da pandemia. Foi assim, acho que foi uma das últimas atividades que a gente fez antes da pandemia acontecer. E chamava Mulheres da Palavra. E o nosso objetivo era fazer um encontro por mês para receber mulheres que escrevem. E
E nesse contexto, a gente foi por mais de 2 anos, 3 anos, a gente sustentou os encontros na pandemia, era um encontro online, que foi muito importante para a saúde mental de todas as mulheres que apareciam. E nisso a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 30 autoras, tem mais de 30 mulheres que escrevem na cidade, algumas com livros publicados, outras com algum poema publicado, algumas que nunca publicaram. Mas a gente criou esse espaço porque a gente queria que ele fosse um espaço só de mulheres, pensando no acolhimento mesmo, porque a gente geralmente sofre de muitas questões por conta da maneira como a sociedade é estruturada, né? Então, muitas mulheres vinham e falavam, eu escrevo, mas eu nunca tive coragem de publicar, eu nunca tive coragem de tirar da gaveta. Você deve ter vivido isso no curso, né? Algumas vinham e falavam que usavam a escrita como terapia. E aí a gente foi juntando as pessoas, era uma conversa muito horizontal, assim, eu falo que era uma conversa muito freiriana. A gente traz o que a gente tem dentro da gente e troca. E era curioso como aconteciam coincidências. A gente acabava vindo parar num tema, ficava nesse tema e ia embora feliz. Legal. E a partir disso, eu começo a montar uma programação para mulheres. Então, até hoje, existe uma programação de literatura que é para mulheres. Eu faço a programação mista, geral, para todo mundo, mas eu faço questão de existir uma programação só para mulheres, para criar esse espaço de confiança e troca mesmo. O Mulheres da Palavra, esse encontro a gente parou no ano passado, mas a gente já tá, esse é o 3º livro do Mulheres, da chave Mulheres e Literatura. Sim. A gente tem um livro que chama Mulheres da Palavra, Escritos Saídos da Gaveta, que está na Biblion. Esse não teve versão impressa, foi um curso coordenado pela Dani Costa Russo, que é uma editora que tem um selo só de mulheres, que chama Selo Auroras, ela que coordenou. É um livro muito bonito, com textos de escritoras daqui, algumas nunca publicadas, outras já tinham outros livros. Algumas estão aqui também. A Marina, né, está nesse livro e está aqui. Tem um 2º livro que a gente fez como uma ação interna do SESC, que a gente contou a história de 10 funcionários. Ai, que bonito. Tá no e esse Biblion livro também? Esse não está no Biblion, mas ele está na nossa biblioteca. Ele é um livro artesanal. Lindo. Que bonito. Lindíssimo. E aconteceu você estava falando, né, do que acontece quando a gente conta as nossas histórias, e aqui também acontece um pouco, né? A gente começou esse livro como assim, vamos contar as histórias das mulheres que trabalham aqui com a gente. E nesse livro saíram muitas histórias de violência. Porque a gente vive num país extremamente violento com as mulheres. E isso acabou sendo uma questão que nos surpreendeu e nos sensibilizou como equipe do SESC, assim. Foi muito bonito. A gente fez um vídeo a partir desse livro, com uma atriz lendo alguns trechos. Fez uma reunião de equipe, apresentou o livro para todo mundo. E foi muito legal, porque teve colegas que falaram assim, nossa, eu nunca imaginei que a pessoa que senta do meu lado, que está aqui todo dia, tivesse passado, às vezes, por uma separação, que foi traumática, né? Uma questão de ter os filhos, ter uma criação solo pela ausência de um companheiro. Sim. Então, eu acho que é muito interessante esse processo, porque a violência não é uma coisa que está do outro lado do mundo, né? Ela está acontecendo o tempo todo com as mulheres que estão do nosso lado. E muitas mulheres veem na escrita esse canal, assim, de saúde mental mesmo, né? Não só, né? Tem escritoras incríveis em todas as categorias. Acho que é importante dizer isso também. Sim. Até porque, por muito tempo, a escrita das mulheres foi vista como, é diário, é autoficção, é escrita de si. E quando um homem fala dele mesmo, não é escrita de si. É literatura. Então, assim, é literatura também. Tem muitas mulheres. Ali tem um mapeamento de autoras. É incrível. E acho que é importante reafirmar isso também, né? Que é um livro biográfico, tem, sim, escrita de si, tem tudo isso, e é literatura também. É a literatura que escrita de si também é literatura, né? Tem aí a Annie Ernaux para comprovar. Sim, Nobel, né? Aqui, você estava falando dessa literatura produzida pelas brasileiras, né? Com esse recorte em Sorocaba, mas me veio, assim, questão da violência, a questão da mulher, o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu tinha até comentado com a Ari, que eu li recentemente, e foi o primeiro livro da Carla Madeira. Faz 10 anos que ela lançou esse livro, foi em 2014, mas, nossa, quando eu li, aquela violência da escrita foi tão forte em mim, que eu li do primeiro capítulo ao último chorando sem parar. Incrível, numa madrugada, assim. Então, tem uma potência de escrita que é incrível, né?
E assim, tem um boom também de mulheres escritoras e sendo reconhecidas, porque eu acredito que sempre tiveram as mulheres escritoras, né? Clarice Lispector, Virginia Woolf, Carolina Maria de Jesus, enfim, sempre tiveram. Mas agora, eu não sei se elas estão tendo no mercado editorial um pouco mais de visibilidade. O que vocês acham? Com certeza. Falando da Carla Madeira, né, que você trouxe, inclusive, ela conta que ela escreveu a primeira parte do livro, que é essa violência, e ela fez uma pausa, ela falou, não vou escrever mais sobre isso. Ela fez uma pausa de 7 anos até conseguir continuar. Olha, eu não sabia disso, mas até arrepia, gente, porque realmente eu tava lendo ali e falei assim, ai, que gostosinho, vou ler. Gente, eu tomei um tapa, um choque tão grande das primeiras páginas, assim. Pois é. Mas é gostoso, é bonito Não, é de ler. lindo. É um livro necessário, Muito. né? Eu acho que é necessário para homens, mulheres, Sim, todo mundo tem que ler, é muito bom. É um livro, inclusive, que tem sido tratado nas penitenciárias. Olha só. Existe um projeto, né, de leitura dentro das penitenciárias, que a cada livro, a cada X páginas que você lê, você tem uma redução da sua pena. Hoje é coordenado também pelo mesmo pessoal que tem o Biblion, que é onde a Gi trabalha, que eu esqueci, o CISEB, né? O CISEB. O CISEB, que coordena, que promove políticas públicas com relação à leitura dentro do estado de São Paulo. Então, dentro das penitenciárias, o Tudo é Rio é um livro que é lido. Né? E os relatos... É bom porque fala muito de machismo. Muito. Desse sistema patriarcal. Muito. É muito, muito bacana. E falando das escritoras contemporâneas, né? A Fran citou esse mapeamento, foi um trabalho que eu acho que eu comentei, inclusive, da outra vez que eu vim aqui, que eu fiz com uma colega, a gente fez por um edital lá do Rio. E nós resolvemos mapear escritoras negras brasileiras. E a nossa ideia era mapear por estado. E a gente falou, nossa, vai ser difícil, né? Porque vai ter aí o eixo... tem as escritoras da Bahia, né? Que já são conhecidas. Aí é Sudeste, né? Basicamente, assim. A gente não conhece muito. Mas a gente começou a coordenar e estudar o que apareceu de publicadas. Olha. Tá? Então, a gente tem hoje um mapeamento de mais de 350 escritoras negras publicadas. Publicadas com livro, com ISBN, bonitinho. Publicadas, mais de 350. Fora as afro-indígenas, que nós conhecemos também na região norte, que a gente não conhecia. Não fazia ideia que existia essa literatura. O Nordeste também tá bombando com literatura. Nossa, foi muito... Então, assim, as mulheres publicam. As mulheres estão aí, né? Falam, mas isso não chega em mim. Né? Será que não chega? As pessoas querem que não chegue? Será que a gente também não vai atrás? Então, acho que esse papel do SESC, isso que a Fran trouxe desses cursos, é muito importante por isso. Da visibilidade mesmo, né? Existe sim e tá fluindo. Sim, existe. E é que a gente, na escola, né? Quantas mulheres a gente lê? A gente é muito estimulado a... referenciado no homem, né? Tanto como cientistas, né? Como escritores. Agora tá mudando. Mas eu tava lembrando ali que esse livro começou de um dia que a gente tava assistindo um sarau. E eu perguntei assim, Ari, quantas escritoras negras de Sorocaba você conhece? Aí a gente lembrou da Maria Tereza. Da Dani, da né? Dani, do Manuel próprio. Da Dani do Manuel. Que não tinha publicação escrita, Dani, né? Não, acho que a Dani publicou no livro que o Manuel, na Minha Pele Preta, que ele lançou naquele dia. Exatamente. E aí a gente falou, poxa, vamos fazer um movimento, né? Então, porque eu percebia já nos encontros do Mulheres da Palavra que vinham muitas mulheres negras interessadas na escrita, mas que as que tinham livros publicados eram, na maioria, mulheres brancas. Então, eu acho que também foi um movimento que nasceu aquele dia, daquela conversa, assim. Porque as pessoas estão aí, tem uma atuação sólida, e eu acho que esse livro ele tem um ineditismo, né? É legal a gente falar, assim, não existem muitos livros em Sorocaba sobre a importância das mulheres negras para a cidade de Sorocaba. Sim. Existe uma ausência de documentação, então eu acho que ele também tem esse papel e esse ineditismo, né? A gente tem poucos livros de histórias de mulheres da cidade de Sorocaba. Sim. Já de mulheres já é uma lacuna. Acho que tem um livro do Carlos Cavalheiro, isso, né? Que ele lançou recentemente. que também foi base pro curso. Que faz uma... também foi base pro curso. O Carlos, inclusive, foi convidado pro curso. Ele participou de uma das aulas para falar desse processo de procura de informações. Sim. Como historiador, né? Como historiador. Foi muito bacana. Ele trouxe várias fontes onde as meninas podiam procurar informações. E ele trouxe o livro dele de mulheres sorocabanas. Então, onde ele buscou as informações, né?
O livro do Carlos tem muitas mulheres que já partiram, né? Sim. Tem muitas histórias também da cultura de Sorocaba, né? O caso da menina Julieta, por exemplo, né? O cemitério ali tem um tour, né? E aí passa pelo túmulo da menina Julieta. Isso. Então, foi muito bacana. O Carlos trouxe isso pra gente também. Mas a diferença é que aqui o nosso livro ele tá focado mais nas contemporâneas. Sim. Então, como você falou, né? A importância também de se falar das pessoas que estão aqui vivendo nas lutas mesmo, né? Sim, e na pesquisa do Carlos tem mulheres negras? Tem um bloquinho sobre mulheres negras. Mas acho que ele encontra uma documentação muito menor, muito né? menor. Então, o livro dele acaba não conseguindo dar esse... existe um apagamento da história. Existe um apagamento, né? Ele é proposital. Sim. Porque é escravagista ainda a estrutura, né, do Brasil. Então, esse apagamento, ele realmente é proposital. E essas iniciativas são resistências por conta disso, justamente. Por estar nadando contra a maré desse apagamento. Importantíssimas iniciativas, né? Para dar visibilidade, para fortalecer, né? E para elas se conhecerem, se unirem, porque daí fica no grupo de Zap, porque daí vai participar de outras ações, outras atividades. Sim, e tem rolado isso, né? Elas têm se juntado com o pessoal do Clube da Escrita para participar das feiras, indo em feira por todo lado, participando de mesa, mediando. A gente também, no SESC, né, na programação, eu tenho frequentemente convidado as mulheres que participam a mediarem mesas, a oferecerem cursos. Então, me manda um projeto de curso, oferece um curso. E disso, a pessoa vai percebendo que ela tem condições de fazer isso, né? Que ela está preparada, que ela está pronta para fazer, né? Porque eu acho que tem essa importância, o papel da instituição cultural de fomentar a cena da cidade, de dizer para os seus artistas da sua cidade que a gente não precisa ficar frequentemente se referenciando à capital. Isso, não precisa ficar sempre buscando na capital, não. É o pessoal que está aqui, vamos crescer todo mundo nesse junto. Nesse cenário né? está muito frutífero, assim, por conta de... Sim, há muitos anos já existe a Flaus, que é a feira de livros de autoras e autores sorocabanos. Tem o clube de escrita, tem o clube de mediação, tem acho que uns 3 clubes, né? De leitura. De leitura. Isso. De leitura. Então, assim, Sorocaba é um boom também, vive esse boom. Eu não sei se é uma questão micro ou se também já faz parte dessa programação nacional que está tendo também, como você tinha citado aqui antes da gente começar a gravar, né? A Bienal com um ótimo público, faz parte também desse cenário brasileiro, assim, de efervescência literária. Mas Sorocaba tem, assim, um polo, sim, de escritas, de escritores e escritoras, com muitas feiras e clubes, que é muito bacana. Sim, eu acho que tem acontecido um boom na cena nacional, né? O interesse por literatura está imenso, a Bienal com números de milhões de público, Paraty, assim. sempre sendo Paraty, né? Com a Flip. Paraty sendo Paraty. Feiras literárias pelo Brasil inteiro acontecendo também. Muitas feiras. Até eu tenho privilegiado ir para outras feiras, conhecer outras feiras, porque tem feiras em Minas Gerais, tem feiras no interior da Bahia, tem feiras no sertão do Pernambuco. Tem uma muito boa também, da 451. Tem, que está no Pacaembu. São Paulo, no Pacaembu, que da primeira para a segunda edição era um final de semana, já virou 10 dias. Verdade. Então, assim... por causa desse boom, né? E eu acho que é importante falar também do slam. Assim, o slam é um movimento literário de origem periférica, da cultura oral, mas muitos slammers agora, né, tem saído muitos livros de pessoas do slam, e o slam teve um papel fundamental na democratização da literatura, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um evento de literatura lotado de jovem, né, foi no Sesc Pinheiros, quando eu entrei no Sesc, que eu vi na praça, assim, mais de 600 pessoas ouvindo poesia. E eu fiquei, assim, em choque, porque eu tinha acabado de entrar no Sesc e falei, gente, poesia era aquele negócio chato que eu tinha que aprender na escola e que falavam de métrica. E aí eu vi aquele monte de jovem recitando, ouvindo, fiquei muito impressionada. Depois fui pesquisar da cultura e eu acho que o slam, ele tem um papel... O hip hop, né, assim, o rap e o slam tem um papel incrível num país como o nosso. É, assim. muito legal esse recorte jovem, né? Bacana. Total, O Sérgio Vaz, né, que é o poeta da periferia, tem lá o Sarau Coperifa, que parou agora, mas eu gosto muito quando ele conta, né, que ele fala que chegou numa escola para falar sobre poesia. E a professora falou, ninguém gosta de ler aqui não, aqui tá muito difícil, vê o que você vai fazer. Aí ele chegou na sala, foi ler um poema dele, o pessoal não deu muita atenção. Falei, vocês conhecem o Mano Brown? Gosta de Racionais?
Quem sabe nego drama? Escreve aí pra mim na lousa. Isso é poesia. Legal, E assim que ele começou a ganhar os jovens. Uhum. Então, o Sérgio hoje, ele é uma potência quando se fala de poesia, né? Uma potência. E o Sérgio trouxe muita gente, muitas mulheres também, né? Tem a Elisandra, que escreveu Filhas do Fogo, que é um livro maravilhoso também. Ela também tem uma coletânea de poetas negras, só poetas negras. É um livro lindo, diagramado, com muitas fotos. Então, essa poesia periférica, ela é muito, muito, muito potente. Tem a Luísa Romão hoje, bombando também, né? Aí, no mundo inteiro, foi até pra China falar poesia. Legal. Então, essa atratividade pros jovens é bem bacana. Né? E é algo que conversa. Eu acho que desde a pandemia, né? Na pandemia, acho que as pessoas entenderam o que realmente é o papel da cultura. Porque na pandemia, o que salvou a gente foram as lives, foi a música, foi o filme, foi a arte, foi a leitura. Então, na pandemia, isso salvou a gente. Quem teve condições de ficar em casa, né? Claro que num recorte bem privilegiado, mas quem teve condições de alienar um pouco do que acontecia, foi através da cultura. Então, depois disso, virou realmente uma febre, né? As feiras literárias. Acho importante também a gente falar que feira literária, hoje, ela não forma leitor. Né? O Henrique é um escritor que fala bastante disso, ele é curador de prêmios literários, e ele fala bastante sobre isso, né? A feira literária, ela não forma leitor, mas ela fomenta a literatura. Então, fomenta você conhecer escritores, ouvir. Às vezes você vai lá, escuta uma palestra, às vezes você não vai conseguir ler aquele livro na hora, mas você já pegou a ideia, você já ouviu Escoa a produção, né? Total. Divulga. Total. Então, eu acho que isso é muito bacana na cena nacional hoje. Muito bom, que delícia. Vamos só lembrar, então, dia 22, às 19 horas. 19 horas. A entrada é gratuita, não tem que pegar ingresso antes, porque é na comedoria, é só chegar mesmo, pegar uma mesinha, uma cadeira ou sentar no chão, né? Ficar bem confortável para participar desse evento de lançamento do livro Conheça-nos, Mulheres Negras na Vivência e Influência Sorocabana. A organização da Ariane Teodoro. Aqui também teve a coordenação também da Fran, pelo Sesc. E agradeço muito vocês terem participado desse podcast. Se eu não perguntei alguma coisa, se vocês querem falar mais alguma, fiquem à vontade. Eu só quero lembrar que eu esqueci de falar que o livro ele é inteiro produzido por mulheres. Inteiro. Então, a Fran teve lá, plantou aí a sementinha. Todas as mulheres escritoras. A edição é da Codal, que é da Josi, que é uma mulher de Sorocaba também. A capa também é de uma mulher, é da Josi, com mais uma colega. E a revisão também é de uma mulher. Então, são de duas mulheres. Então, é um livro 100% produzido por mulheres. Muito bom. Conheçam essa obra. Vai estar disponível em PDF, né? Também. No Sesc Sorocaba, lá no Linktree. No meu Instagram também, Instagram vou deixar disponível. @ari_entrelinhas. Então, é isso. Sigam o Portal Porquê. Entrem lá também no site para vocês ficarem informados, portalporquê.com.br. E esta entrevista, não sei se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify e YouTube, mas também tem lá um trechinho no Instagram. Obrigada pela participação. Acompanhe a gente. Fica até a próxima.